O karatê, forma de luta que usa o próprio corpo como arma, é uma arte física harmoniosa que possui velocidade e força em seus movimentos. Utiliza todo o potencial e capacidade de alcançar o equilíbrio físico e mental e é baseado em técnicas de ataques e defesas. No karatê arte marcial, não utilizamos partes separadas do nosso corpo, e sim uma cooperação total de todas as partes. Para tanto, é necessário um treinamento constante e rígido para desenvolver a agilidade, a firmeza e a velocidade do corpo. É preciso também ter sempre em mente a certeza de que a procura da técnica nunca finda e não conhece limites, e que as bases do caminho são a paciência e a perseverança. Vivemos em uma época cheia de tensões, de agressividade, de violências. O karatê, filosofia de vida, alivia e canaliza nossa agressividade, nos deixando a perspectiva de uma vida livre, sadia, em um mundo mais bonito e verdadeiro. Desde que o homem apareceu no mundo, sempre teve necessidade de se defender das feras que o cercavam e também de seus semelhantes. Portanto, para contar como o karatê apareceu no mundo, teríamos que voltar à Idade da Pedra e acompanhar toda a evolução das lutas no decorrer da história. Daruma Daishi, inventor do método Shaolin de lutas com o punho, era um monge budista da Índia que, sabendo que o budismo estava sendo pregado de maneira errada na China, partiu com o imperador Wu e quis provar a ele que o espírito de Buda era alcançado nesta vida. Daruma esteve durante 9 anos sentado em frente de uma pedra meditando. O Kempo Shaolin Su teve origem nos ensinamentos Zen deste mestre. A vida no sul, com rios e canais numerosos, exigia grande firmeza dos pés e equilíbrio dentro de pequenas embarcações, o que gerou lutas de movimentos pequenos e em curtas distâncias. Já no norte, a cultura de campos secos, com transporte sendo feito a cavalo ou a pé, fez com que os membros inferiores fossem mais desenvolvidos, com movimentos soltos e de grande distância. Com base nestas atividades diárias, foram desenvolvidos vários estilos Okinawa, um dos pontos principais para o crescimento do karatê. Influenciou as lutas chinesas com seu estilo próprio chamado Te. Em 1902, o mestre Itosu adotou treinamentos de karatê nas aulas de educação física. Mais tarde, mestres e professores de Okinawa foram para o Japão e, junto com várias filosofias samurais, criaram o karatê moderno. As diferenças de técnicas de cada mestre geraram os diversos estilos. Em 1923, o karatê de Okinawa foi introduzido no Japão através de vários mestres, dentre eles Gishin Funakoshi. Rituais. Temos que ter sempre em mente que o karatê é cortesia para com todos, principalmente para com o adversário. Por isso, é importante conhecermos o significado de Leigi, o cumprimento no karatê. Precisamos saber também o significado de outros termos. Dojo é o local de treinamentos e Kun é a filosofia, a finalidade. A conduta pessoal no dojo deve ser observada mantendo o respeito, a cortesia e a concentração para que o comportamento social seja uma extensão do que aí se aprende e se treina. No dojo, deve-se assentar em silêncio antes e após as aulas e pensar como foram seu dia e seus compromissos. Refletir no Dojokun é muito mais que simples obrigação. É, acima de tudo, procurar um profundo estado de concentração que o leve ao conhecimento e à aceitação de si próprio e do seu autocontrole. Em kata sem o adversário,
O comprimento significa que o atleta concentra seu coração, demonstrando seu aproveitamento e sua sinceridade. Em kumite, cumprimentar o adversário denota respeito. Através do adversário, as técnicas vão ser aprimoradas na prática. Litsulei, cumprimento em pé. Ele é feito em Musubidati, com as pernas juntas, mãos abertas, levemente ao lado do corpo. Deve-se puxar o queixo para dentro, manter os ombros relaxados e abrir o peito. Inclinar ligeiramente o tronco, deixando o olhar descer naturalmente. Levantar o corpo e voltar à posição inicial. O zalei é o cumprimento sentado. Também é feito em Musubidati. Sentar em cima dos calcanhares. Colocar as duas mãos sobre as coxas e os cotovelos encostados ao corpo naturalmente. Sem dobrar o pescoço, curva-se o tronco para a frente. Voltar à posição inicial. O Kihon, movimentos básicos, o Kata, sequência de movimentos de luta, e o Kumite, combate. Para que estas técnicas sejam eficazes, é preciso uma perfeita posição dos pés e posturas corretas a fim de manter o equilíbrio do corpo e dar liberdade de movimento. Para estar bem equilibrado, é necessário abaixar a anca, descendo assim nosso centro de gravidade. A posição correta dos pés depende da direção deles, do grau dos joelhos, da distância entre o pé da frente e o pé de trás, da largura entre as pernas e da divisão correta do corpo, que deve estar centrado. Manter a concentração do olhar em si mesmo e diante do adversário na parte do triângulo formado entre os olhos e o peito. Isso permite uma visão geral dos movimentos dele. As bases mais conhecidas são Reisoku Dati, calcanhares e ponta do dedo maior encostados ao chão. Manter os calcanhares em linha reta e joelhos naturalmente esticados. Centro de gravidade no meio do corpo. Musubidati, calcanhares juntos e joelhos naturalmente esticados. Centro de gravidade na parte central do corpo. Reiko-dati, calcanhares e pontas dos pés separados. Joelhos naturalmente esticados. Hatiji-dati, calcanhares separados. Esticar naturalmente o joelho. Centro de gravidade no meio do corpo. Lenoji-dati, o calcanhar do pé da frente em frente ao calcanhar do pé de trás. Centro de gravidade no meio da distância entre os calcanhares. Naifantin-dati, calcanhares separados numa distância maior que a dos ombros, pés voltados para dentro. Kiba-dati, calcanhares separados e pés em linha reta, joelhos voltados para os lados, centro de gravidade no meio. Shiko-dati, calcanhares separados, joelhos para fora, bem abertos e bem para baixo. Abaixar bastante a anca, centro de gravidade no centro do corpo. Santin-dati, os dois pés plantados no chão e o de trás virado para frente. Joelhos virados um pouco para dentro e nádegas fechadas para cima. Centro de gravidade na parte central do corpo. Kama Santin-dati, posição igual à anterior, com distância menor entre as pernas. Zenkutsu-dati, distância entre as pernas pouco maior que a largura das ancas. Dobrar o joelho da frente, perna de trás naturalmente esticada. O centro de gravidade abaixo do centro do corpo. Moto-dati, perna da frente quase paralela à perna de trás. Daizenkutsu-dati, a perna da frente e a perna de trás quase na mesma linha.
o joelho da frente dobrado e a perna de trás bem esticada. Distância entre as pernas maior que em Zenkutsu Dachi. Hanmi Kokotsu Dachi. Pernas da frente e de trás na mesma linha reta. Pé de trás virado para o lado e o da frente para a frente. Joelhos dobrados. Concentrar mais força na perna de trás. Manter o corpo virado para a perna da frente. Kokutsu Dachi. Na posição de Zenkutsu Dachi, virar o corpo de perfil. Okutsu Dachi. Essa base se diferencia de Zenkutsu Dachi porque os calcanhares estão em cima da mesma linha e os pés ligeiramente virados para o mesmo lado. Kosa Dachi. O joelho da perna de trás dentro do joelho da outra perna. Calcanhares bem firmes no chão. O pé da perna da frente virado para a frente. Coxas juntas, defendendo as partes de baixo. Centro de gravidade abaixo do corpo. Keisoku Dachi. Joelho da perna de apoio um pouco dobrado. Levantar a outra perna. Dobrar o joelho e colocar o pé ao lado do joelho da perna de apoio. Posição usada rapidamente. Nekoashi Dachi. Da posição Hanmi Kokotsu Dachi, puxar a perna da frente para mais perto. Levantar o calcanhar e encostar a ponta dos dedos no chão. Dobrar bastante o joelho da perna de trás, puxando a anca toda para trás. Hanmi Nekoashi Dachi. Variação da posição anterior. Perna da frente na mesma linha do pé de trás. Sagiashi Dachi. Dobrar o joelho da perna da frente e colocar atrás dele o pé da outra perna. Posição instantânea. Técnicas de luta. Técnicas de ataque. Existem basicamente 3 tipos de ataques de mãos. Golpes de Tsuki, de Uchi e de Ate. Os golpes de Tsuki são as técnicas de soco, fazer base de Hachiji Dachi ou Naifantin Dachi. 3 fatores são os mais importantes para que esta técnica seja bem aplicada. Rotação do punho, coordenação entre braço direito e esquerdo e a rotação da anca. Chokutsuki. Torcer o antebraço para dentro e atacar diretamente com Seiken. Tateken. Meia virada do antebraço para dentro da barriga. Atacar direto em Seiken. Urazuki. Dorso da mão virado para fora. Virar o antebraço até a metade, com meia rotação para fora. Em Seiken, atacar boca do estômago ou lateral do tronco. Movimento de baixo para cima. Mawashizuki. Seiken dirigido para a lateral, atacar têmporas ou lateral do corpo, circulando. Kagitsuki. Com Seiken, dobrar cotovelo para a lateral e atacar. Este golpe serve como defesa quando o adversário estiver na lateral. Yamazuki. Posição Hanmi, aplicar 2 Seiken. O dorso da mão de cima virado para cima e ataca o rosto do adversário. Dorso da mão de baixo virado para baixo. Cotovelo encostado na lateral do tronco. Atacar a boca do estômago. Morotezuki ou Jogezuki. Em cima, Jogezuki ou Seiken reto. Atacar o rosto do adversário. Embaixo, Uraken, para atacar a boca do estômago. Reikozuki. Atacar direto, na horizontal, com 2 Seiken. O Uchi é a técnica de bater que consiste em usar o movimento conjunto dos cotovelos, que devem estar sempre centralizados. Estes golpes podem ser aplicados de diversas maneiras e seu ponto básico é a direção. Uraken Uchi.
Bater com o dorso da mão em Seiken. Atacar a parte frontal do rosto, têmporas, lateral do tronco e plexo solar. Existem 2 tipos de uraken. O Yoku uraken ataca a lateral no sentido horizontal e o Tate uraken, ataque para frente e de cima para baixo. Shuto uchi. Abrir a palma da mão com força. Concentrar a força na lateral do dedo mínimo. Pode ser usado como defesa ou para atacar a parte occipital do crânio, a lateral do pescoço ou a lateral do tronco. Usar de fora para dentro e vice-versa. Raito uchi. Mão da mesma forma que em Shuto. Aproveitar a rotação do braço, circulando o golpe. Raishu uchi. A mão como em Shuto. Utilizar o dorso da mão inteira. O Raishu é usado principalmente para defesa, mas também serve para atacar lateral de tronco ou rosto. Os chamados golpes de AT se dividem em Hiji-AT, cotovelada, e Risa-AT, joelhada. O Hiji-AT pode ser aplicado lateralmente, atrás, à frente, à direita, à esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, etc. Formas de utilizar o Hiji-AT. Cotovelada para o lado. Atacar a parte lateral do peito ou da barriga. A direção de baixo para cima aumenta a força do golpe. Cotovelada circular. Atacar a parte lateral do rosto e do peito. Para aumentar a força do ataque, aproveitamos o movimento circular da anca. Cotovelada para trás. Dar meia volta no corpo e atacar o peito e a boca do estômago. Cotovelada de baixo para cima. Defender e atacar o queixo, a boca do estômago ou peito, entrando dentro do adversário. Cotovelada de cima para baixo. Depois de defender, desequilibrar o adversário e atacar o rosto, a nuca ou as costas. Circulação de cotovelo. Golpe usado para os 2 lados. Atacar o queixo, o peito, a lateral da barriga ou o braço do adversário. Ipponken. Dobrar o polegar pressionando o indicador. Atacar com o dedo indicador, o plexo, a fronte e as costelas. O Ipponken é ideal para atacar pequenos pontos. Nakadaka-ken. Dobrar os dedos como em Seiken, levantar o dedo médio e dobrar na segunda falange. Usado para atacar pequenos pontos como em Ipponken. Hiraken. O dedo polegar fechado aperta a lateral da mão. Atacar o plexo, costelas, olho ou nariz. É usado para perfurar, abrindo e cortando. Kakuto-ken. Empurrar o punho para fora com força. Usar snap ou reflexibilidade do punho. Usado para atacar lateral do tronco ou rosto. Pode ser utilizado para defender do soco do adversário de baixo para cima e de dentro para fora. Keito-ken. Dobrar o punho para baixo. Dobrar os dedos na segunda falange. Atacar com a junta do dedo polegar. Boshi-ken. Dedos como em Seiken. Atacar com a primeira falange do polegar. Usado para atacar as têmporas com o movimento circular do braço. Yoshushu. A segunda falange do dedo anular vai ser usada para bater na garganta do adversário. Os dedos polegar e indicador deverão furar a garganta dele. Koshushu. Atacar com as pontas dos dedos indicador e médio como se fosse rasgar ou furar os olhos do adversário. Yokusho. Usar o dorso da mão para atacar o rosto, batendo lateralmente. Para atacar os olhos, usar as pontas dos dedos. Nukite. É usado para atacar partes vitais, como costelas, lateral do tronco, boca do estômago, plexo e garganta. O Nihon Nukite
e o Ippon no Kite são utilizados para atacar os olhos. Teishu-ate, dedos dobrados, como em Hiraken, usado para atacar queixo e nariz e para defender o soco do adversário, jogando-o para fora ou empurrando-o para o lado ou para baixo. No-sho ou Kumade, a mão como em Teisho, usar a palma da mão inteira, atacar a frente ou a lateral do rosto e a lateral do tronco. Quando usado como defesa, abrir a mão perfurando o adversário e puxar, arrancando seus órgãos. Keri, ou chute. Para se ter sucesso na técnica de chute, 4 fatores são de extrema importância. Perna de apoio. É fundamental para a perfeita execução desta técnica, pois é responsável pelo equilíbrio. Deve permanecer flexionada e firme com o pé quase pregado no chão. Na hora do chute, não se pode levantar a perna de apoio. Quanto mais dobrado estiver o joelho, mais alto e forte vai ser o chute. O joelho vai funcionar como uma mola, permitindo um verdadeiro rikiashi. O joelho da perna que vai chutar deve estar relaxado para concentrarmos a força na ponta do pé, conseguindo a velocidade necessária para a puxada da perna após o chute, evitando que o adversário a segure ou nos derrube. Os ombros e o tronco não podem cair para frente ou para trás. O abdômen deve estar alinhado com o calcanhar para suportar mais o golpe que vai ser dado. A anca e o tornozelo também funcionam como mola. Ao chutar, empurramos a base da espinha na direção do chute. Assim, o chute se alonga e fica maior. A base da espinha volta à posição normal logo que se puxa a perna. O movimento da anca dá impulso ao chute. Nesse processo, é preciso que o tornozelo da perna de apoio esteja tão dobrado que ele e o peito do pé estejam juntos. Koshi ou Zensokutei. Nessa postura, os dedos estão dobrados para cima. É usada para atacar o queixo, o peito ou a barriga. Sokuto, conhecida como sabre. Levantar o tornozelo, dobrando o dedo maior para cima e os dedos menores para baixo. Esta parte concentra grande força e é usada em Yokogeri. Kakato ou Kosokutei. Parte do calcanhar muito utilizada em Ushirogeri. Serve para pisar no peito do pé do adversário. Raisoku ou Sokuko. Estica-se o tornozelo e dobram-se os dedos para baixo. Usado para chutar as partes baixas do adversário ou, em Mawashigeri, atacar rosto e pescoço. Sokutei. Muito aplicado como defesa. Usa a planta do pé. Serve para segurar o braço do adversário, para chutar a nascente de seu braço ou para pisar no seu pé, imobilizando-o. Riza. Adversário perto. Usar o joelho da mesma maneira que se usa o cotovelo, atacando partes baixas, lateral da barriga ou coxa. Tsumasaki. Com o tornozelo esticado, juntar dedos e atacar parte do peito, barriga ou coxa. A técnica de Maegeri se divide em 2 tipos. Maegeri Kyage e Maegeri Kekomi. Yokogeri Kyage. De lado para o adversário, chutar de baixo para cima com Sokuto. Ideal para atacar a lateral da barriga, peito, queixo ou partes vitais do braço. Yokogeri Kekomi. De perfil para o adversário, levantar o joelho e, utilizando-o como mola, aplicar Sokuto. Atacar boca do estômago, peito, lateral do tronco, coxa e juntas do joelho. Mawashigeri. Seguindo os mesmos princípios de outros chutes, virar a ponta do pé para o lado da perna de apoio
e a planta do pé para fora. Com rotação de anca, a perna deve fazer um movimento circular para fora e atacar rosto, lateral do pescoço, peito, lateral do tronco ou da coxa com Rikiashi. Gyaku Mawashigeri. Neste chute, fica difícil manter o centro de gravidade e concentrar a força. Por isto, ele só deve ser praticado se for muito bem treinado. Usar Jou Sokutei ou Sokuto de dentro para fora com movimento circular. Atacar o peito ou a lateral do rosto, do pescoço e do tronco. O Shirogeri. Adversário atrás. Usar o calcanhar da perna traseira ou da frente e, aproveitando a mola do joelho e a rotação do corpo, virar rapidamente e chutar. Atacar rosto, boca do estômago, barriga ou partes baixas. O Shiro Mawashigeri. Meia volta no corpo, circulando em sentido horizontal ao chão. Chutar para fora. Acertar rosto, boca do estômago, barriga ou coxa. Fumikiri. Atacar adversários próximos. Esticar a perna em diagonal para baixo, girar as juntas dos joelhos e atacar com Sokuto, pisar cortando o joelho ou o peito do pé do adversário. Fumitsuke. Pisar com o pé inteiro em Sokutei, ou calcanhar. Atacar joelho ou peito do pé do adversário. Pode ser usado também para pisar no pé da frente do adversário, tirando a liberdade de movimento dele. Yokotobigeri, ou chute de salto lateral, em que a mola do joelho é aproveitada e o ataque é feito com Sokuto. E o Nidangeri. No momento de saltar, uma perna deve chutar com movimento em Shudan. A outra perna chuta longo em Jodan. O equilíbrio no ar é fundamental. Alguns fatores são muito importantes para uma defesa eficiente. A direção da defesa deve ser a mesma do golpe aplicado. Para um ataque no rosto, deve-se responder com um golpe de baixo para cima. Rotação do antebraço. Se usada, o impacto do golpe será diminuído, sua direção vai ser mudada e ele não vai penetrar. Não podemos antecipar nem atrasar a defesa em relação ao ataque. O movimento de defesa não pode ser longo e não devemos forçar o corpo sem necessidade. A rotação da anca aumenta a força e a velocidade. Rodamos a anca para trás e a empurramos em seguida para frente, a fim de aproveitar a força de reação. Assim, o contra-ataque acontece com mais força. A perfeição do movimento de defesa depende de se fazer bem o movimento de anca. Sem o equilíbrio desta rotação, a anca vai para trás, o tronco cai para frente e o ataque do adversário rompe a defesa. Para fortalecer a defesa, deve-se concentrar toda a força do corpo no antebraço, atentar para a posição, o movimento e a direção do cotovelo, fechado e ajustado ao corpo. Em uke, a defesa recebe nomes diferentes de acordo com a altura do ataque do adversário. Jodan defende ataque no rosto, nuca e pescoço. Chudan, na altura do peito. E Gedan, da cintura para baixo. Inicialmente, vamos aprender as várias técnicas de Jodan. Jodan Ageuke. Recuar, avançar ou sair para a lateral do adversário com defesa para cima. Jodan Yoko Uchi. Recuar ou avançar um passo para a lateral do adversário. Jodan chutou o quê? Recuar ou avançar com chutou, como se fosse cortar o punho do adversário. Defesa de baixo para cima. Jodan shotei nagashi o quê? Recuar ou avançar para a lateral do adversário. Defender com shotei, desviando a direção dele.
Jodan o Kezuki. Recuar ou avançar a defesa de baixo para cima. Simultaneamente, usar o braço que defende para atacar. Jodan Juji o que? Recuar ou avançar, cruzando os dois braços de baixo para cima. O corpo vai estar aberto, por isso é necessário ter rapidez. Jodan Juji chutou o que? É o mesmo sistema de Jodan Juji o que, em que a defesa é feita usando o chutô. Jodan Kakuto o que? Recuar ou avançar. Defender usando o Kakuto de baixo para cima. O punho, meio relaxado, deve ser usado como um chicote. Passemos agora para as técnicas de Chudan. Chudan Yokouchi. Recuar ou avançar, defendendo com o antebraço num movimento de fora para dentro e mudando a direção do ataque do adversário. Chudan Yuko Uke. Recuar ou avançar, defendendo com o antebraço de dentro para fora. Chudan chutou o que? Recuar saindo do lado do adversário e defender com chutô como se cortasse o braço do adversário. Chudan chutei nagashi o que? Avançar ou recuar e defender com chutei. Chudan uraoke. Recuar virando o dorso da mão para fora. Isto facilita segurar o punho do adversário. Chudan kakete. Recuar, defendendo com o punho e segurando o adversário. Desequilibrá-lo e aplicar o contra-ataque. Chudan haishu o que? Recuar, defendendo com o dorso da mão. Bater no braço do adversário. Chudan ninoude o que? Avançar ou recuar. Dobrar e virar a lateral do antebraço para defender. Muito usada por veteranos. Chudan kentsui o que? Recuar, defendendo de cima para baixo com kentsui, batendo no braço do adversário. Chudan kakyuake. Caso o adversário o segure com os dois braços, enfiar o braço no meio dos braços dele e os separar, abaixando seus cotovelos. Chudan keitou o que? Recuar com keitô, defendendo de baixo para cima. Chudan rachou o que? Recuar, batendo no braço do adversário com as costas da mão, fazendo-o perder a força. Chudan kuriteu o que? Recuar, usando a lateral da mão em um movimento circular. Chudan toushu o que? Com as duas mãos abertas, segurar o braço do adversário, rodando-o como chave, para quebrar. No soete, usamos um braço para apoiar o outro, barrando o braço do adversário. A mão de apoio deve sair rapidamente para o contra-ataque. Rigi soeteu o que? Com a mão fechada e colocada na lateral interna do cotovelo. O de soeteu o que? Com a mão aberta, colocada na lateral interna do cotovelo. Ken soeteu o que? Em que a mão aberta é colocada na lateral interna do soco. Gedan. Gedan shotei ou saiu o que? Recuar com shotei e bater de cima para baixo no golpe do adversário. Gedan harai o que? Recuar e defender com o antebraço de cima para baixo. Gedan o deu o que? Recuar ou avançar, defendendo com a lateral interna do antebraço de fora para dentro. Gedan o de nagashi o que? Deixar correr, desviando o golpe do adversário de modo a tirar o equilíbrio dele. Gedan kakeu o que? Recuar, saindo para o lado do adversário e pegar de baixo para cima. Gedan sukui o que? Recuar, desviando para a lateral do adversário. Com a mão aberta, pegar a perna dele de fora para dentro ou de dentro para fora. Gedan furisuteu o que? Recuar, defendendo com a parte superior do antebraço. Pegar a perna do adversário e virá-la para fora. Gedan ashigaeshi. No mesmo lugar, defender com a planta do pé e com um movimento circular bater no braço dele.
Gedan Rizagaeshi. No mesmo lugar, ou recuando, levantar o joelho de fora para dentro. Gedan Sokuto Uke. No mesmo lugar, ou recuando, levantar o joelho. Com o movimento de cima para baixo, pisar no pé do adversário. Gedan Juji Uke. Avançar para dentro do adversário, cruzar os braços e pegar a perna dele. Gedan Shuto Harai Uke. Recuar com Shuto e defender de cima para baixo, cortando a perna do adversário. Kihon Koteishiki. É utilizada a base Zenkutsu Dachi. Seikenzuki. Jodan Ageuke. Gyakuzuki. Yoko Uke. Maegeri. Maoashigeri. Yokogeri. Nekoashigeri. O Kihon e Doshiki. Os importantes movimentos de andar. A circular, em que se faz uma meia-lua para dentro e para fora. A meia volta. E o movimento de cruzar. A partir desses movimentos, podemos ter as seguintes variações: Oizuki, Gyakuzuki, Maegeri, Maoashigeri, Maeashigeri, Kosa Maoashigeri, Nekoashigeri. Treinamento de defesas e contra-ataques. Defesas Jodan. Ageuke e Gyakuzuki. Shutouke e Shutouchi. Jujiuke, Tetsuiuchi e Reikuzuki. Defesas Chudan. Yokuuke, Sunzuki, Gyakuzuki. Yokuuchi, Ashibarai, Gyakuzuki. Shutouke, Nekoashigeri, Nukite. Defesas Gedan. Gedan Barai, Uraken-uchi, Tetsui-uchi. Sukui-uke, Urazuki. Rizagaeshi, Gyakuzuki. Sequência de golpes ou Lensokwasa. Oizuki, Uraken-uchi. Oizuki, Uraken-uchi, Gyakuzuki. Oizuki,
Yokuti o que? Ashibarai Gyakuzuki. Oizuki, Mae Ashigeri, Gyakuzuki. Oizuki, Gyakuzuki. Gyakuzuki, Gyakuzuki. Gyakuzuki, Gyakuzuki, Mao Ashigeri. Maigeri, Nidanzuki. Maigeri, Gedambarai, Gyakuzuki. Maigeri, Mao Ashigeri. Maigeri, Ushirogeri. Maigeri, cruza Mao Ashigeri. Mae Ashigeri, Gyakuzuki. Mae Ashigeri, Maigeri. Mae Ashigeri, cruzar Mao Ashigeri.
Sunzuki Gyakuzuki. Taizabaki, movimento que se utiliza para deslocar o corpo para fora da direção do ataque do adversário, para a frente e à esquerda. Recuando para a direita, recuando para a esquerda. Em diagonal, com rotação de anca, girando em torno do adversário. Podemos ainda agachar ou pular. Kumite, lutas. Kihon Ippon Kumite. Um golpe do adversário, uma defesa e um contra-ataque. Deve-se dar aí importância à distância do adversário e à aplicação dos golpes em partes vitais. Kihon Ippon Kumite, Jodan. Jujiuke, Kentsuyuchi, Reikosuki. Juji Shutouke, Rizageri, Enpi. Yamazuki, Agezuki. Yokouke, Gyakuzuki, Mawashizuki. Nagashiuke, Urazuki, Enpi. Shutouke, Shutouchi, Shoteiuchi, Nage. Chudan. Yokouke, Sunzuki, Gyakuzuki. Yokouchi, Enpi, Uraken, Enpi. Shotei Nagashiuke, Keitouchi, Gyakuzuki. Shoteiuke, Raitouchi, Nage. Uraoke, Gyakute, Kentsui. Kakete, Mai-ashigeri, Mau-ashigeri. Nagashiuke, Urazuki, Agezuki, Kataguruma.
Kakete, Shutouchi, Gyakute. Yokuke, Enpi, Haishu, Nage. Kakete, Sokutogeri, Kentsui. Gedan. Harayuke, Gyakuzuki, Uraken. Tsukuyuke, Urazuki, Enpi. Jujiyuke, Uraken, Hizageri. Hizagaeshi, Uraken, Gyakuzuki. Sokutouke, Mawashigeri. Ude Nagashiuke, Ushiro Mawashigeri. Gyaku, Tsukuyuke, Nage. Kihon Sanbon Kumite. Ataque, defesa e contra-ataque utilizando Tanshiki e Fukushiki, com 4 sistemas. Yohon Kumite. Cada vez que o adversário ataca, o atleta se defende e contra-ataca. É um ótimo treinamento para desenvolver o reflexo de defesa, o Tai Sabaki e a agilidade. Enquanto você persiste e insiste nestes treinamentos, a Associação Ken-Yukai do Brasil vai estar preparando a continuação deste programa em vídeo com várias técnicas de luta real e alguns katas principais do karatê.